Olá, neste vídeo vamos apresentar mais detalhes sobre a estrutura discreta lista. Até agora, vimos as provas matemáticas, dentre elas a indução matemática, aplicada à equação e à inequação, e vimos a estrutura discreta lista, com o seu conceito e algumas propriedades. Bom, existe a operação de concatenação de listas, que não possui a propriedade comutativa, e o resultado de uma concatenação é a justaposição dos objetos na sequência em que são apresentados nas tuplas. Quantas listas de tamanho 3 podemos ter com o conjunto 1, 2, 4, 8 e 16? Como são 3 posições na tupla e são 5 elementos no conjunto, para a primeira posição nós temos 5 possibilidades, para a segunda posição temos 5 possibilidades e a terceira posição temos 5 possibilidades. É a aplicação do princípio da multiplicação. Quantas listas de tamanho n, utilizando os elementos do conjunto C, nós podemos ter? De maneira genérica, considerando que a tupla tem n posições, ou seja, tamanho n, nós teremos m possibilidades para a primeira posição, m possibilidades para a segunda posição e assim por diante. Isso n vezes. Logo, vamos ter uma sucessiva multiplicação de m, n vezes, ou seja, m elevado a n listas possíveis. Quantas listas de tamanho 3 com esses elementos nós podemos ter, sendo que não é permitida a repetição de elementos? Para a primeira posição, nós teremos 5 possibilidades. Considerando que na primeira posição nós temos 5 possibilidades, para a segunda posição não podemos repetir o elemento que estiver na primeira posição. Então, para a segunda posição temos 4 possibilidades e para a terceira posição teremos 3 possibilidades, já que outros 2 objetos já foram escolhidos para a primeira e para a segunda posições. De maneira genérica, quantas listas de tamanho n, utilizando os elementos de um conjunto C de tamanho m, nós podemos ter, desde que não se repitam os elementos? Nós teremos m possibilidades para a primeira posição, teremos m-1 possibilidades para a segunda posição, m-2 possibilidades para a terceira posição e assim por diante, até que completemos o tamanho da tupla. Caso a quantidade de posições seja maior do que a de objetos existentes no conjunto para formar a tupla e não seja permitida a repetição de objetos, não há como fazer a tupla. Logo, a resposta é 0 listas. É isso.